Olá, pessoal! Vamos para a correção do nosso simulado. 10 questõezinhas assim, ó, preparadas com toda a dedicação e carinho e com um nível de dificuldade não tão baixo. Vamos, então, para a nossa primeira questão, a questão 16, que eu tinha. Vou ler aqui com vocês. O pneu de uma bicicleta tem o diâmetro externo medindo 60 centímetros. Para essa bicicleta percorrer 125,6 metros, eu quero saber quantas voltas completas esse pneu deve dar. O que eu preciso saber para acertar a questão? Aqui envolve 3 tópicos do teu edital. Conversão de medidas, envolve a circunferência e não deixa de ser sobre noções básicas de geometria. Então vem comigo, a gente tem que essa roda tem o diâmetro de, quanto é que ele me diz? 80 centímetros. Ele quer saber quantas voltas eu vou ter que dar para que eu feche os 125,6 quilômetros. Pessoal, como é que eu sei quanto uma roda anda? Por mais incrível que pareça, às vezes a gente não se dá conta. Mas a roda, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Imagine que isso daqui é uma roda, tá? Ó, estão vendo? Uma roda. Quando eu abrir essa circunferência, essa roda, o que virou? Virou uma linha reta. Então, a medida da roda é o que ela vai percorrer. Se eu tiver 2 vezes a medida do perímetro dessa roda, ó, eu vou abrir, eu vou andar isso, aí eu vou até aqui, ó, ando mais isso e abro de novo. Perceberam? Para eu saber a medida da distância que essa roda vai fazer, o que eu tenho que saber? O perímetro da circunferência. E para nós sabermos o perímetro da circunferência, para nós descobrirmos, nós precisamos lembrar da regra que perímetro da circunferência é 2 pirralhos. Quem anda de bicicleta é pirralho. 2 vezes pi vezes raio. Perímetro da circunferência vai ser 2 vezes o pi, ele me mandou usar 3,14 vezes o raio. Quem é o raio? O raio é a medida do centro da circunferência até a borda. E se vocês trocam o que é raio, o que é diâmetro. Diâmetro, pensem assim, ó. Diâmetro é um dia, então um dia vai de manhã até a noite, ó. É um dia. Porque o raio, o que é o raio? O raio, imaginem que aqui é o sol. A gente não fala os raios de sol, ó. Aqui é o nosso sol que está mandando vários raios para a Terra. Então, a medida do centro até um ponto da circunferência são os raios. E a medida de um lado até o outro é o diâmetro. Viram? Não esquecem mais. Se o diâmetro é 80, quanto é que o raio é? Só pode ser a metade. Então, meu raio é 40. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego ao valor, deixa eu fazer aqui, de 3,14 vezes 2 vezes 40, nós ficamos com 62,8 centímetros. O exercício quer saber quantas voltas eu tenho que dar para completar 125,6 metros. Olha o que está sendo cobrado, que tu saiba a diferença em centímetros e metros. Isso é Sistema Internacional de Medidas, conversão. Não posso trabalhar com centímetros e metros. Fica mais fácil se eu converter todos para centímetros. 62,8 centímetros. Quando eu vou converter os 125,6 metros para centímetros, o que eu faço? Ó, metros para centímetros. Centímetros são 100 metros, ó. 100 metros. Então, para eu passar esse daqui para centímetros, basta eu andar 2 casas. Porque, ó, aqui é multiplicado por 100. É 100 metros.
tá? Aqui só tem metros, falta eu colocar os 2 zeros do 100. Anda uma vírgula, uma casa, anda mais uma. Portanto, os 125,6 metros equivale a 12.560 centímetros. Multiplicar por 100, andar 2 casas. Agora, para eu saber quantas voltas essa bicicleta, ou melhor, esse pneu vai dar, o que eu faço? Eu divido o total do que eu tenho que percorrer, eu vou dividir 12.560 por 62,8. Quando eu faço essa divisão aqui, 12.560 dividido por 62,8, eu chego no valor de 200. E é claro que tem alguma coisa errada. O pneu de uma bicicleta tem o diâmetro 15,6 metros para centímetros, certo? 40 centímetros é o diâmetro. Deixa eu ver se foi aqui. 2 vezes 3,14 vezes 40 dá... Ah, agora sim, não sei como esse 62,8, pessoal. Não é isso, tá? Aqui o valor é a multiplicação 251,251,20. Agora, quando eu faço o 12.560 pelo 251,20, agora vai ter que dar 50. 12.560 dividido pelo 251,20, direitinho, 50. O que nos leva à letra A. Espero que vocês tenham acertado. Agora nós vamos questão 17, então. Se x igual a 2 é a raiz de px igual x ao cubo mais ax menos 6. Ele quer saber qual é o valor de A. Eita, Jesus, como é que eu começo essa conta, professora? Essa conta, meu querido aluno, exige o primeiro ponto. O que é raiz? Quando fala em raiz, aqui nós temos uma equação, uma raiz. Falar em equação, em função, quando fala de raiz é o valor do x. Então eu tenho assim, ó, que se o meu x é igual a 2, x igual a 2 é a raiz de. Isso é função. P de x é igual a x ao cubo mais ax menos 6. Ele me falou que a raiz é 2. Ele está me dizendo que no lugar do x eu tenho que pôr o 2. Ó, 2 ao cubo mais a vezes 2 menos 6. Igual a 0, porque eu tenho que descobrir o quê? O valor do A. Eu tinha duas variáveis aqui, que era o A e o x, mas o x ele me disse, ele falou, o teu x vale 2. Substituo para descobrir o valor do A. Então eu vou ficar com 2 vezes o A, 2A igual a 2 ao cubo é 8, então mais 8, mais o 2A, e eu tenho ainda, deixa eu apagar aqui, o menos 6 igual a 0. Para eu saber o valor do A, separa letras de um lado, números do outro. 8 com menos 6 dá 2. Quando eu trocar o lado da igualdade, ó, dessa operação do 8 com menos 6, vai ficar menos 2. Logo, o meu A é menos 2. Quem está multiplicando passa dividindo. Dividindo por 2. E 2 dividido por 2 é 1. Como já temos o menos, o nosso A vale menos 1. O que nos leva à alternativa E. 17, alternativa E. Bora para a 18. 18. A figura abaixo representa o gráfico de qual função do primeiro grau? Momento detetive. O gráfico nos fala muito sobre a função. Vamos pegando as pistas. A pista mais fácil, ou uma das primeiras que eu gosto de olhar, é se ele é um gráfico
crescente ou decrescente. Por quê? Dependendo do A, o A é que me diz se o gráfico vai subir ou descer. Esse gráfico aqui, ele faz o quê, ó? Com o passar do tempo, ele... Epa, a caneta funciona. Caneta não funciona no PDF, esqueci esse detalhe. O gráfico está, ó, subindo, tá? Subindo. Como ele está subindo, o meu A vai ter que ser positivo. Eu vou colocando as alternativas aqui do lado e eu vou fazer um gráfico bem rapidinho para a gente poder riscar, senão eu não consigo riscar na tela e fica ruim para vocês entenderem. A gente tem mais ou menos assim. Não me odeiem por eu não fazer direitinho os gráficos. Aqui é o 18. Aqui embaixo ele passa entre o menos 8 e o menos 10. E é isso. Mais ou menos é. Pronto, e aqui é o 18. Igualzinho ao gráfico de vocês. E ele tem ainda alguns pontos. Ele tem um ponto aqui, que é o menos 6 e o 6. E o outro ponto é o 18, ele coloca 0 e 18. Esse aqui. Ah, muito obrigada. Aqui? Pode clicar. Ai, eu não sabia. Coisa boa. E para sair, pra Tá. fora, tu clica lá na outra ponta. Aqui. Ou não, o oposto desse aqui. Ah, aqui? Isso. Agora tu consegue rolar. Tá, perfeito. Muito obrigada. Viram? Salvaram minha vida. Agora que eu já comecei, eu vou continuar aqui. Nos próximos, aí eu utilizo na tela, que fica bem mais fácil. O outro ponto que a gente tem é o 4 e o 26, que está aqui assim, mais ou menos. 4 e 26. Beleza, o que eu vou fazer? E as alternativas? A, B, C, D e E. A letra A, eu tenho que a minha função é 2x mais 18, e eu vou ter que pôr as alternativas, vocês já vão entender por quê. A minha 3x mais 18, menos 2x mais 18, menos 2x mais 18, 2x menos 9, e a letra E, menos 3x menos 9. Ótimo. Primeira coisa que a gente olha é o A. Quem é o A? O A é quem acompanha o x. Lembrem-se, sempre em uma equação do primeiro grau, o A é o coeficiente do x. O A é quem está junto do x. Então, o meu A aqui vale quanto? 2, aqui vale 3, aqui vale menos 2, 2 e menos 3. Olha para o teu gráfico. Aqui, quando a gente vai aumentando, ó, porque aqui sempre aumenta, tá? Que é o meu 0, aqui aumenta, aqui diminui. Eu tenho 1, o 2, aqui eu vou ter o menos 1, o menos 2. 1, 2, aqui menos 1, menos 2. Aqui com o passar do tempo, ó, quando eu olho da minha esquerda, tá, para minha direita, o que ele faz? Ele está aumentando. Se ele está aumentando é porque o meu A é positivo. Só isso. Então, olha para as alternativas. Com isso, se o gráfico é crescente é porque o A é positivo. A C não pode ser a resposta e nem a E. Primeira informação, o A... Agora eu já vou usar a caneta nova. Primeira informação, a gente olha para o A. Se ele é positivo, o gráfico é crescente. Joia. Qual é o segundo ponto que a gente observa? A gente vai olhar o chamado termo independente. O que é o termo independente? Na prática é o B. É aquele que fica aqui, ó. Esse é o B, ou também chamado de termo independente, que é o que não tem a variável.
por isso termo independente. Ele não tem nenhum X, nenhum Y grudado, ele não tem uma letra. Quem é o termo independente aqui? 18 e aqui é o menos 9. Por que que nós devemos olhar para o termo independente? Porque o termo independente sempre é o lugar que corta o Y. Onde é que o meu gráfico está cortando o Y? Esse é o X e esse é o Y. Onde é que o gráfico está cortando o Y? Aqui, ó, olha. É aqui que ele passa. E qual é o valor do Y aqui, ó? O Y vale 18. Portanto, a letra A e a letra B pode ser, mas a letra D eu descarto. Por pior que seja, eu fico entre a A e a B. 90% dos exercícios você já teria encontrado a resposta certa. Mas eu coloquei uma questão difícil para vocês, porque aqui eu ainda terei que testar os pontos para descobrir se é a letra A ou é a letra B. O que é testar os pontos? É eu pegar, por exemplo, o 4 e o 26, que isso é um par ordenado, e jogar nessa equação para ver se ela dá certo, para descobrir se é a letra A ou é a letra B. Então agora, como a gente já sabe que é a letra A ou a letra B, eu vou apagar aqui as demais alternativas para a gente testar. Professora, não entendi. Calma, já estou acabando. Já vou explicar. Então, eu vou pegar a letra A para testar. Y é igual a 2x mais 18. Isso daqui são pares ordenados, são pontos. Sempre, sempre, quando vocês têm um ponto, que é um par ordenado, o que significa isso? Esse número aqui que vem antes é o valor do x. Esse número que está depois é o valor do y. Significa que nesse ponto aqui o x, ó, o x é quanto ele andou na horizontal, se deslocou 6 negativo. Sim, aqui é o 6 negativo, ó. E 6 pro, ou melhor, o x, e 6 pro y é quanto ele subiu, ó. Subiu e desceu. Então, como o ponto está aqui, ó, aqui teria o 6. Se a gente tivesse feito bem milimétrico. Vou pegar esse ponto para testar. No lugar do x eu coloco menos 6 e no lugar do y eu coloco 6. Para ver se essa equação aqui é desse gráfico. Então, no lugar do y a gente coloca 6 vezes 2 menos 6 no lugar do x mais 18. 6 é igual a 2 vezes menos 16 menos 12 mais 18. Pergunto para vocês, menos 12 com mais 18 é 6? Sim! Então, eu acabo de confirmar que 6 é igual a 6, está querendo dizer que esse gráfico, ou melhor, que essa função é relativa a esse gráfico porque confirmou a minha igualdade. Por que eu peguei o ponto menos 6 e 6? Eu poderia ter pego qualquer um ponto. Eu poderia ter pego 4 e 26 também. E se eu pego a equação do gráfico e verifico com qualquer ponto, sempre vai dar certo, sempre vai dar uma igualdade. E vou aproveitar para te mostrar o que daria se eu não pegasse a letra A usando esses mesmos pontos. Então, já sabemos que o exercício 18, marcamos aqui. Qual é a resposta certa? A. Vou comprovar o que aconteceria se a gente botasse a B. Olha a B. Então, eu faço assim, ó. Y é igual a 3x mais 18. O y, testando nesse ponto, vale 6. É igual a 3 vezes menos 6 mais 18. 6 é igual a 3 vezes menos 6, menos 18 mais 18. 6 é igual a menos 18 com mais 18, 0. 6 é igual a 0? Jamais. Por isso, quando a igualdade não se confirma, isso quer dizer que essa função aqui não é relativa a esse gráfico. Ok, pessoal? Então, eu sei, tem regrinhas, tem equações, tudo isso para descobrir. Não precisa, porque senão vocês têm que ficar assim, ó, com trocentas mil fórmulas memorizadas. Eu gosto sempre de trabalhar que vocês entendam o processo para não precisar ter 1.500 coisas específicas para cada situação. Entendam o processo, que é muito mais eficaz. Fechamos a questão 18.
Agora eu acho que eu tenho que aprender como é que faz para descer. Entrou na caneta, então talvez aqui. Óbvio. Questão 19. O triplo de um número adicionado ao dobro de outro é igual a 4. Se a diferença entre eles é 13 e o produto entre eles é igual a... Professora do céu, se cair essa questão na minha prova, eu saio correndo. Eu nem respondo de jeito nenhum. Essa é uma questão que cobra de vocês o primeiro tópico do teu edital, que é operações com números naturais, blá, 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 e cobra equações, equação do segundo grau. O papel de vocês é, a partir do que está escrito aqui, transformar em uma conta. E vai fazendo um passinho de cada vez. Vamos juntos. Eu tenho o triplo de um número. O que é triplo? Triplo é vezes 3. Então, o triplo de um número. Eu sei que número? Não, quando eu não sei é x. Se eu falar o triplo de 10, vocês vão me dizer 30? Então, ó, o triplo de 10, 30. Ele nos falou o triplo de um número. Tá bom? Coloquei. O triplo de um número adicionado. O que é adicionado? É mais. Adicionado ao dobro de outro. O que é dobro? É vezes 2. Dobro de outro número. Eu posso colocar x de novo? Não, porque o x é um número. Ele me diz que o dobro de outro número que eu não sei, eu vou chamar de y. O triplo de um número adicionado ao dobro de outro é igual a 104. Se a diferença entre eles, a diferença entre quem? Diferença é menos. Entre esses números, que eu não sei quem são, se a diferença entre eles é 13. Eu quero saber o produto. E aqui, olha quantos termos complicados. Ele quer saber o produto. O que é o produto? O produto na matemática, vou pôr aqui do lado, é vezes. Falou na tua prova, produto é vezes. É quanto que é x vezes y. Aqui, meus amigos, minhas amigas, meus inimigos, não, ninguém é meu inimigo ou minha inimiga. Aqui nós temos um sistema de equações com duas variáveis. Está ali escrito. Sistema, equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. É isso. Eles vão dar uma historinha ou uma escrita complicada que vocês terão que tirar as informações, fazer o sistema e resolver. Eu vou usar o método da substituição. Eu vou fazer... Não, aqui é mais fácil pelo método da multiplicação. Ou melhor, da adição. O que é isso? Eu vou multiplicar toda a minha linha por 2. Ó. Então, em cima vai ficar 3x mais 2y igual a 104. Como a minha segunda linha é multiplicada por 2, eu vou ficar com 26. Ó. Multipliquei toda a minha segunda linha por 2 para poder anular uma das incógnitas. Quem quer fazer por substituição vai chegar ao mesmo resultado. Cortei aqui. 3x mais 2x, 5x é igual a 104 mais 26, 130. X é igual a 130 dividido por 5. E aí a gente tem que encontrar, eu vou fazer tudo na calculadora. Poderia fazer de cabeça, sim, não vou fazer. X é o 26. Então, encontrei o x. Agora que eu encontrei o x, eu consigo encontrar o y, porque ele quer o produto. Se o meu x é 26, vem para cá, ó, por exemplo. Vou apagar agora essa expressão aqui. E vou só descobrir o valor do y. Se eu sei que x menos y é igual a 13 e que o meu x vale 26, ó, eu vou ficar com 26 menos y igual a 13. Quem nós queremos descobrir? O y. Então, eu vou jogá-lo para o outro lado, para ele ficar positivo. Aqui eu já tenho 26. Quando eu jogo 13 para cá, ele fica negativo, menos 13.
Logo, meu y vai ser 26 menos 13, que é 13. Achei meu y, 13. Ele quer saber o produto do x pelo y. 26 vezes 13 resulta em 338. Portanto, questão 19, letra A. Vou marcar aqui também para vocês a 18. 18A, 19A. Bora para a questão 20. Um arquiteto projetou uma escola infantil utilizando 45% da área total do terreno para o prédio, que continha salas de aula, e 15% para salas de projeção, biblioteca e laboratórios. Mesmo assim, sobrou uma área de 900 metros quadrados para ambientes de lazer. Podemos concluir que o terreno tinha um total em metros quadrados de... Bem bacana essa questão, pessoal. Olhem que legal. Traz geometria plana, traz equações, traz sistemas de medidas. Dá até para fazer por regra de 3 aqui. E traz porcentagem. Vários tópicos do nosso edital. Ele percebeu o quê? Quando foi fazer essa escola infantil? Que vamos imaginar que essa daqui seja a área, tá? A área lá da escola. Ele me falou que 45% da área, então se aqui é metade, 45 é um pouquinho menos? Que 45% da área total eram para salas de aula. Então aqui, ó, 45% de todo o espaço, salas de aula. Aí ele destinou mais 15%, pedacinho menor, 15% para projeção, biblioteca, eu vou botar B, projeção, etc. E ainda sobrou o espaço de 900 metros quadrados. Vou colocar aqui, porque eu não sei quanto isso representa, mas posso descobrir. A partir disso, podemos concluir que o terreno tinha quantos metros? O que nós podemos? Vários caminhos. Eu vou fazer o que talvez não o mais rápido, mas o mais visível para vocês. Pessoal, se todo o terreno é 100%, e aqui eu já tenho 60%, 40%, 50%, 60%. Pergunto a vocês, quanto representa essa parte que sobrou? Se isso é o 45%, esse é o 15%, e esse daqui só pode ser o 40%. O todo o espaço, 40%. Agora faz uma regrinha de 3. Faz uma regra de 3 assim, ó. Se 40% se 40% são, fazer a concordância certinho, se 40% são 900 metros quadrados, 100%, ele quer saber o total de todo, será de quantos metros? Fazendo uma regra de 3, a gente faz x vai ser igual a 900 vezes 100 dividido por 40. Podemos, inclusive, simplificar aqui, ó. Simplifica, simplifica. Dá para cortar o 10 com o 4 e assim por diante. Quando a gente faz as simplificações, chega ao valor de 2.250, que está na alternativa E. Vou fazer aqui para conferir com vocês. 900 vezes 100 dividido por 40. Certinho, 2.250. Vamos agora para a alternativa... eu pintei, só ele apaga, tá? Alternativa questão 21. Um relógio A bate a cada 15 minutos, o outro B a cada 25 e o C a cada 40. Eu quero saber qual é em horas o menor intervalo de tempo entre duas batidas simultâneas. A questão 21, pessoal, vocês não podem ficar na dúvida, é sério. Essa questão é clássica, clássica, clássica. O que nós temos na questão 21? Um ciclo. Ciclo, o que é um ciclo? É uma coisa que começa e acontece e volta para o início, não é isso? Um ciclo. O ano é cíclico.
verão, outono, inverno, primavera, verão, sempre. Isso é um ciclo. Sempre que vocês tiverem ciclo, o que nós temos que usar para resolver? Caiu o ciclo na tua prova. Eu tenho que fazer o MMC. E o que eu não vou fazer? No braço. Me diz, quem não ficou tentado a ir contando para buscar o ponto de encontro? Não faz mais isso. Faz o MMC do 15, 25 e 40. 15, 25 e 40. Aqui, ó. MMC dos números que eu quero encontrar o ponto de encontro. Como são 3 nesse caso, se tivesse mais 10, a gente ia colocando e faz o MMC junto. Quem é o menor número? A gente começa por 2. O 15 não é divisível, o 25 não é, o 40 é. Dá 20, continua por 2. Professora, não dá para fazer por 5? Não, a gente começa pelo menor. 10 vai dar por 2 de novo. Na verdade, até daria, mas fica bem desorganizado, é mais tranquilo, a gente começa pelo menor e vai indo. 2, acabei. Por 3, dá? Dá, ó. Tenho 15 aqui. Então, 3, 5. Aqui não dá. E aqui não dá. Agora já não dá mais por 3. Qual é o próximo número? O 4 não é primo. É o 5 que a gente testa. Então, o 5 dá 1, dá 5 e dá 1. Mais uma vez pelo 5 e fechou todas, meu irmão. Terminamos. O que significa? Eu vou multiplicar esses resultados para saber. Então, a gente faz assim, ó. Eu gosto de agrupar sempre que resulte em um 10 para ser mais fácil. Eu vou juntar o 2 com o 5, que dá 10. Se vocês acharem complicado, vão multiplicando. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 25. Eu vou fazer assim, ó. 2 vezes 5, 10. E agora eu vou juntar o 2 vezes 2, 4. Vou juntar com 5. 4 vezes 5, 20. E ainda sobra o 3. Eu faço isso para simplificar. Então, 20 vezes 10, 200. 200 vezes 3, 600. Pronto. Isso significa o quê? Que ele quer saber em horas. Vamos marcar letra E, 600 horas. Vamos marcar a letra E e vamos errar. Porque eu tenho que converter. Se aqui eram minutos, o que eu tenho aqui são minutos. Pergunto a vocês, 600 minutos equivalem a quanto? A gente vai dividir por a quantidade de minutos em uma hora. 60. E aí sim, nós vamos ter a alternativa correta na letra B. Porque 600 dividido por 60, uma hora tem 60 minutos, dá 10. 600 minutos equivalem a 10 horas. Cuidado. Bora para a questão 22. A questão 22 traz sobre média aritmética. Deixa eu descer para ficar mais visível para vocês. Ela cortou na página. Nós temos 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas deles estão aqui. E aí, a partir disso, nós temos que saber qual... Olhem a letra A. O aluno 1 tirou a melhor média. Na letra B é o 2. Na letra C, o 1 venceu porque a média dele foi 7. Na letra D, o 2 venceu com a média 7. Ou a letra E, nenhum ganhou a aposta porque eles ficaram com a mesma nota. Opa! O que nós precisamos? Saber o que é média aritmética. O que é média aritmética? Média aritmética é eu somar todas as quantidades, todos os valores, vamos dizer, e dividir pela quantidade de elementos. Jesus, que complicado. O conceito é, mas explicando com churrasco, ó, vocês não vão esquecer. O que é média aritmética? É quando, por exemplo, 3 pessoas combinam que vão fazer um churrasco. Aí é gasto, uma gasta R$10 lá nas comidas, a outra 20 e a outra 50.
No fim das contas, 50, 60, 70, foi gasto R$70 entre os alimentos. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente faz no geral em churrasco? Não soma o gasto geral da carne, do carvão, da bebida, do pão, e depois o que vocês fazem? Ou o que se deveria fazer? Dividir pela quantidade de pessoas, para que todo mundo pague a mesma coisa. Não é assim? Então, a gente soma todos os gastos e divide pela quantidade de pessoas. Vamos supor que esse foi o gasto de cada uma das pessoas, eu vou dividir por 3. Isso é média aritmética simples. Somar e dividir pela quantidade. Aí a gente vai fazer o 70 dividido por 3, para saber quanto que cada um vai pagar. Então, cada um vai pagar aí 20 e poucos reais. 20 e poucos reais é o quê? É a média. Para que um não pague 10 e o outro 50. Então, vai lá, dá um valor igual para todo mundo vai pagar 20 alguma coisa. Isso é média. Com base nessa historinha que eu contei para vocês, o que nós vamos fazer? Somar todas as notas e dividir pela quantidade. Quando eu somo 10 com 9, com 5, com 4, eu fico com 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18, mais 10, 28. Eu vou ficar com 28 dividido por 4. E o aluno 2, quando eu somo 6, 6,5, 7,5 e 8, eu fico com 28 também, dividido por 4. Portanto, a média desse 4 vezes 7, 28. A média de ambos é 7. Os dois tiraram a mesma média aritmética das notas, o que vai nos levar à alternativa E. Porque nenhum dos dois venceu a competição, pois as médias foram iguais. Questão 22, então. Letra E. Vamos para a questão 23. A afirmação, aqui é lógica. Escrevi e apaguei. Tem como negação a afirmação contida. Eu tenho que achar o quê? A negação. Vamos transformar isso em proposição. Escrevi é o meu P. Apaguei é o meu Q. Escreve para a linguagem lógica. Eu tenho P e Q. Se ele quer a negação, negação da proposição composta com o E é chuveirinho. Negação do P, P negado. Negação do E ou negação do Q, Q negado. Logo, qual vai ser a minha resposta? Tá aqui, ó. Não escrevi ou não apaguei. Não escrevi ou não apaguei está na letra D. Embora tenha trocado a ordem, ó, porque antes tem o não escrevi ou não apaguei ou não escrevi, não tem problema nenhum. Eu posso, quando o meu conectivo é o E, o OU, sei somente C, o ou, eu posso trocar a ordem. Sou feliz e tenho amigos e sou feliz, mesma coisa. A única coisa que eu não posso no raciocínio lógico é trocar o quando é a condicional. Aí não dá para o CP, então Q é diferente do CQ, então P. O resto é a mesma coisa. Por isso que a alternativa certa da 23 é a letra D. Questão 24. A correta, agora eu tenho que saber sobre equivalência. Então, a gente tem se escrevi, então não apaguei, ó. É se escrevi é o meu P, não apaguei, é o meu Q negado. Se escrevi, então não apaguei. Se escrevi, então não apaguei. Eu tenho que achar a equivalência. Aqui é a equivalência da condicional. Eu tenho duas possibilidades. Qual é a primeira delas? A gente mantém a condicional
nega ambas, mas troca de lugar. Então, esse vem para cá. Essa caneta não está funcionando muito bem. E esse, o antecedente, vem para cá, troca de lugar. Aqui aconteceu uma negação com negação. Não pode. Não é que não pode, ela se anula. Não com não, cancela. Por isso que a resposta vai ser que, condicional, não P. Uma das possibilidades, vamos procurar? Eu tenho que ter se apaguei, então não escrevi. Tá aqui. Se apaguei, então não escrevi. Questão 24, letra C. Importante. Aqui, se a banca tivesse, talvez até tenha, essa alternativa, ó, em vez de se que, então não P, eu tivesse se não P, então que. Trocado de lugar. Eu posso? Não, de jeito nenhum. Na condicional, esse negócio de trocar de lugar não rola. Se fosse o esse, se fosse os demais conectivos, sim. A condicional, não. 24, letra C. E vamos para a nossa última questão, que eu estou com o tempo chegando, por isso que eu não trago mais explicações. Quem me conhece sabe que eu adoraria explicar várias coisas, eu sempre vou puxando mais, mas dessa vez não dá, pessoal, é para ser dinâmico a correção. Então, a 25, observe o argumento lógico, aqui é silogismo, lógica de argumentação, diagramas de Venn. Eu tenho premissa 1, 2 e 3 e ele quer saber qual é o argumento válido. Quando eu tenho quantificadores e o exercício quer saber a validade, vou repetir. Quando eu tenho quantificadores, ó, quantificadores, todos, todas, algumas. Quantificador e o exercício quiser saber a validade, isso é diagramas. Isso é as bolinhas, os conjuntos, diagramas de Venn, tá bem? Então, premissa 1. Todos os estudantes são aplicados. Todos os estudantes são aplicados. Ó, todos os estudantes, sendo estudante, é aplicado. Segunda informação, todas as pessoas aplicadas são determinadas. Ó. Todas as pessoas aplicadas, sendo uma pessoa aplicada, ela é determinada. E a terceira, algumas pessoas aplicadas são ricas. Algumas pessoas aplicadas são ricas. Eu vou fazer esse conjunto aqui, são as pessoas ricas. Professora, por que até dentro dos estudantes, né? Todos os estudantes são aplicados. Eu só fiz todas as possibilidades de combinações, mas eu não disse que ela existe. Porque o que eu sei é que algumas pessoas aplicadas... Onde é que estão as pessoas aplicadas? Aqui. São ricas. Aqui. Então, eu sei que existe alguma pessoa ou algumas pessoas que são aplicadas e ricas ao mesmo tempo. Ponto. Professora, poderia existir alguém que é estudante e que é rico? Sim. Existe? Não sei. Se eu não sei, eu não posso afirmar. Professora, quem é aplicado é determinado? Sim, porque todos que são aplicados são determinados. Professora, todos que são estudantes são determinados? Sim, porque sendo estudante é aplicado e sendo aplicado é determinado. Para não fazer isso de cabeça, dá um... sai fumacinha assim, ovo frito. A gente representa e olha. Vamos para as alternativas. Letra A. Todos os ricos são determinados. Sei lá, eu posso ter alguém aqui que seja só rico. Eu não posso afirmar que todos os ricos são determinados. Risca a letra A. Letra B. Algumas pessoas ricas são estudantes. Algumas pessoas ricas são estudantes. Não, porque eu não sei se existe alguém aqui. Eu sei que os ricos são aplicados. Mas eu posso ter alguém que seja aplicado e que não seja estudante. E essa letra B, assim, ó, foi a resposta que a galera caiu muitas pessoas marcaram a letra B. Letra C, todas as pessoas aplicadas são estudantes ricos. Todas as pessoas, já dá para ver que não, né? Todas as pessoas aplicadas são estudantes ricos. Não, né?
Letra D, existem pessoas que são determinadas e ricas. Existem pessoas que são determinadas e ricas. Sim, por quê? Porque eu sei que tem alguém aqui. Essa pessoa que está aqui, ela é aplicada, mas ela é determinada também. Está aqui dentro. Então, eu tenho alguém que é determinado e que é rico. Por isso, ficamos com a alternativa, questão 25, alternativa D. E fecho, sim, a correção dos simulados de vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Um beijão e os aguardo em um próximo curso, em um próximo simulado. Bons estudos, vou deixar aqui também o meu contato, caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, eu uso o Instagram. Vou deixar aqui só um minutinho. Então é @professora.mariaalice. Esse é o meu Instagram. Seria isso, pessoal. Mais uma vez, bons estudos. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.